Quando a gente pensa nas aplicações desse tarifaço e aí nas ações do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que visam muito ali essa punição ao Alexandre de Moraes, né, as tarifas foram uma coisa meio ali, pegou a direita de surpresa, de certa forma, e tudo mais, e aí agora vem justamente essa pressão mais em cima do Alexandre de Moraes. E essa pressão, né, a aplicação, a sanção da Lei Magnitsky sobre o ministro, gerou reações também, né, Lu, do governo brasileiro em diversas esferas. Exatamente, Dani. A gente teve os principais representantes dos poderes se manifestando, né? Hugo Motta pela Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Tô pegando aqui primeiro, Dani, a manifestação de Hugo Motta. Na verdade, se a gente fizer um resumo de todas elas, todas defendem as instituições brasileiras, defendem a soberania nacional. Eles não saem desse tema de soberania, que é justamente o que tem sido anunciado pelo governo brasileiro. A gente tem os destaques de algumas falas, né, Dani? Temos. Eu vou ler aqui para o nosso espectador que vai aparecer na nossa tela. Vamos lá. A manifestação do Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados, abre aspas, como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder constituído da República. E aí, né, essa reação à sanção contra o Moraes. Vamos agora para a nota do Davi Alcolumbre, né, presidente do Senado e do Congresso, que diz o seguinte: reafirma a confiança no fortalecimento das nossas instituições, entre elas o Poder Judiciário, elemento essencial para a preservação da soberania nacional, que é inegociável. O Congresso Nacional não admite interferências na atuação dos nossos poderes. Agora vamos para a manifestação do presidente Lula, que ele diz o seguinte: é inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira. O governo brasileiro se solidariza com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alvo de sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem a nossa pátria e nosso povo em defesa dos próprios interesses. E aí o STF também se manifestou, e aí a nota do STF trouxe uma série de pontos em que ele justifica, assim, né, essa manifestação, e aí este que a gente vai ler agora é o primeiro desses pontos. Abre aspas, o julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da justiça do país no exercício independente do seu papel constitucional. Então a gente teve essas manifestações reiterando a separação dos poderes, né, Lu? A gente viu, acho que isso foi uma tecla que foi muito batida quando o tarifaço foi anunciado, né? Uma sanção que é de competência de negociação de um poder por conta das ações de um outro poder, implicaria aí numa interferência, numa crise institucional interna, e aí a gente vê agora os poderes da República se manifestando nesse sentido, né, de defesa dessa separação dos poderes, dessa independência entre eles, da soberania nacional nesse sentido. Exatamente, essa soberania e também deixando claro esse recado de que um país não pode interferir da forma que os Estados Unidos tentam interferir politicamente no Brasil, com toda essa manifestação de Donald Trump falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, falando sobre liberdade de expressão, redes sociais, a atuação da justiça no bloqueio e na suspensão de contas de investigados e na derrubada de publicações, inclusive que tenham conteúdo em caráter criminoso. Tudo isso está envolvido nessa discussão e as autoridades brasileiras têm demonstrado exatamente isso, né? É preciso haver esse respeito, é preciso entender como funcionam as instituições brasileiras e falam justamente sobre democracia e soberania. Essas são as palavras que têm sido mais usadas por esses líderes dos poderes, né? Do presidente Lula, da presidência da República, Hugo Motta na Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre no Senado e no Congresso Nacional, que ele representa também o Congresso Nacional como um todo, e também pelo Supremo Tribunal Federal. É isso, a gente continua então acompanhando, a gente tem até o ministro das Relações Internacionais, né, o chanceler Mauro Vieira, conversou ontem, né, Lu, com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado do Marco Rubio, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, e a gente continua acompanhando essas negociações que vão, de certa forma, avançando, né, a passos lentos, mas melhor do que se esperava e melhor do que estava há alguns dias, quando não havia nem esse canal aberto. A gente espera que isso avance e que traga benefícios para o país como um todo.